Não há condições, mas se você tiver condições no ano que vem, vá com a gente. Foi um tempo precioso, não só das palestras que nós ouvimos, mas também a comunhão entre os irmãos. Alguns podem dizer assim: como ficar no hotel com quase 400 crentes, deve ser muito chato. Não, mas não foi chato, foi muito bom mesmo, foi muito uma bênção. A gente ter comunhão, tempo para conversar, tempo para tirar algumas dúvidas, tempo para falar dos problemas que a gente tem um com o outro. Foi muito bom mesmo. Então, no próximo ano, se tiver condições, os irmãos estejam com a gente. Amém? Vamos orar, o Senhor Ricardo vai falar. Pai, obrigado por esse tempo precioso na tua casa. Obrigado, Senhor, por ter dado essa oportunidade, ó Deus, de ouvir mais um pouco da tua voz. Abençoa, Senhor, para o Senhor Ricardo. Dê a ele cada vez mais graça, sabedoria e inteligência, Senhor, para falar da tua palavra. Dos conceitos necessários, Senhor, para que a gente possa viver uma vida pautada, Senhor, na tua vontade. E para a gente consiga também, Senhor, viver uma vida que agrade não só o teu reino, mas os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos esposos e a nossa família, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vi que tem alguns solinhos novos aqui, né? Depois sim, no final da aula, quiser apresentar. Deus abençoe. Graças a Deus. Bom dia, queridos. Graças a Deus. Dormi pouco essa noite, graças a Deus. Um dia de festa, muito bom. E para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sei que a nossa igreja é uma igreja que está sempre em transição, né? Nós temos sempre pessoas novas chegando, é muito grande. Então, talvez alguns aqui não me conheçam, faz tempo que eu não venho, né? O pastor Alexandre e o Edson não me deixaram vir, né? Me colocaram de castigo por um tempo aí. Eu tive que pedir para o pastor Cristo para ele dar uma oportunidade para mim. Brincadeira, viu, queridos? No time de trabalho, agenda mesmo, né? Que eles tinham, acho que já faz uns 3 meses da última, se não fazem 3 meses completos, quase completando 3 vezes eu não aparecendo por aqui, mas não é por motivo deles, eles são amigos queridos de ministério, a gente tem o privilégio de caminhar juntos nesse tempo, o pastor Cris, o Alexandre, o Edson, enfim, e é um prazer estar aqui com vocês. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Ricardo, eu sirvo aqui na NCC como pastor auxiliar voluntário no Ministério de Famílias, no Ministério Lindo, que é o Ministério de Empresários que tem também na NCC, ajudo o pastor Flávio no Presídio do Pé, o pastor Cristiano da mesma forma, no Ministério de Família, na classe de bebê, já deu aula para casais, família, e é o que eu amo fazer, faz parte do meu chamado no Ministério. Servir a Cristo, servindo pessoas, fazendo a diferença na vida daqueles que o Senhor traz até nós. Eu sou, por formação, gestor financeiro, tenho trabalhado e exercido a minha função, gestão financeira, imobiliária. Então, assim, eu conheço um pouquinho daquilo que eu vou passar para vocês aqui. Nessa manhã, a gente tive a oportunidade de falar sobre esse tema, esse assunto, para a classe de casais, que a gente tinha uma classe específica de casais, mas também para a classe de famílias. E se você já ouviu, fique tranquilo que eu atualizei, eu sempre faço isso, né? Eu nunca gosto de repetir uma aula, ela não estava pronta, eu repeti, eu atualizei todos os dados, as informações, eu tenho certeza que vai ser bênção para cada um de nós. Bom, de forma introdutória, já entrando nesse assunto, que é um assunto muito delicado, é um tabu na nossa sociedade, não só dentro da igreja, mas as pessoas têm dificuldade de falar sobre finanças. Não é fácil, você não abre seu coração para um amigo, para um parente, às vezes o pai e a mãe não sabem, quando você é casado, a situação financeira da sua casa, porque se vai bem, você fica receoso de falar, se não vai bem, você fica receoso também de falar, que não vai bem, que está apertado, endividado, tem passado por dificuldades. E é tão tabu que, inclusive, os casais têm dificuldade de conversar sobre finanças, por incrível que pareça. Mesmo dentro de casa, nós encontramos, quando atendemos pessoas falando sobre esse problema específico, que infelizmente a gente vai ver alguns dados aqui, dados alarmantes, afetam muitos casais, inclusive levando ao divórcio, que é problemas financeiros.
Não é fácil lidar com o dinheiro, não é fácil nos tempos que a gente vive fazer uma boa administração financeira, cuidar da casa, dos compromissos que nós temos, da vida corrida. Então é um desafio muito grande e a grande maioria de nós aqui tenho certeza que não recebeu uma educação financeira na infância. Não é? Quem aqui se lembra de ter recebido durante a infância de educação financeira para aprender a lidar com o dinheiro, lidar com as contas? Eu estou levantando a mão só para ver se alguém levanta a primeira mão, só para que vocês saibam, tá? Ninguém, não é possível, uma pessoa, graças a Deus, temos uma extraterrestre no nosso corpo, não é? Então a gente sabe que não é comum, e os nossos pais não fizeram isso talvez por maldade, talvez eles não soubessem, não tivessem de forma muito simples, nos educaram, deram o melhor, pegaram o melhor que eles tinham. E hoje a gente vive num mundo mais complexo, muito mais conectado, com muitas boas oportunidades, mas também desafios que nossos pais talvez nem sonhavam que nós iríamos enfrentar. E nós, como a grande maioria da população, não só no Brasil, mas no mundo, tivemos que aprender fazendo, não é? Aqueles que conseguiram se estabilizar, ter um lar estruturado, financeiramente falando, que a base financeira ela serve como alicerce para ter mais áreas do casamento da família. Por isso que ela é extremamente importante. Um lar desestruturado financeiramente tem dificuldade de prevalecer, porque o estresse aumenta, as discussões aumentam, fica difícil para o filho, para o papagaio, para o cachorro, para a esposa, se entender sem dinheiro é muito difícil, gente. Porque o estresse é muito grande, né? Se quer algo, não poder algo, terminou o culto, vamos sair para comer alguma coisa no culto, quem sai daquele dia, quem fica no culto. Puxa, não dá porque não tem dinheiro, de estresse, tem que chegar em casa, tem que fazer comida. E por aí vai, é só um exemplo aqui das muitas dificuldades que o problema financeiro pode acarretar. Né? Quando você tem uma vida financeira mais estável, mais equilibrada, mais controlada, a sua relação, o seu relacionamento dentro de casa tende a ser mais tranquilo, mais equilibrado, é mais fácil se entender, tomar decisões, é mais fácil se relacionar dentro de casa, porque tudo vai bem nessa área. Quando essa área não vai bem, ela afeta as outras áreas. Ainda na introdução, antes de nós entrarmos aqui, como o Alexandre falou, é necessário que eu tenha pelo menos 2 aulas. A última vez que eu falei sobre isso, eu dei 3 aulas seguidas. Né? Eu sei que fica cansativo, mas às vezes é necessário. Muita coisa importante para falar, mas eu gosto de trazer aqui, começar com a base de tudo, não necessariamente da parte financeira, ou do planejamento financeiro, ou do alinhamento financeiro, como de fato deve ser de forma teórica, mas biblicamente falando. Como pastor, eu gosto sempre de colocar a Bíblia à frente de tudo aquilo que a gente faz, para que a gente consiga olhar na perspectiva de Deus e entender que a Bíblia fala, que a Bíblia diz, quanto à nossa responsabilidade, quanto àquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, inclusive na área financeira. Então eu gosto sempre de começar falando que eu e você somos mordomos daquilo que nós recebemos de Deus, ou da vida, ou de herança, daquilo que você recebeu, ou você não tem acontecido de você, mas independente do que você tenha hoje, de dinheiro, de patrimônio, de trabalho, você é um mordomo. Isso foi confiado a você por um tempo. Talvez a casa que você mora não tenha sido construído por você, foi construído por outro, que talvez ele exista mais, já morreu. E um dia ele chamou dele. Um dia era a casa dele, a casa dela, e hoje a sua casa amanhã vai ser a casa de alguém. O seu dinheiro hoje amanhã vai ser o dinheiro de alguém que você vai gastar, vai deixar por herança. De fato, confiamos a esse e compartilhamos dele. Então, quando nós temos essa perspectiva de mordomia, e entendemos, olhando para as Escrituras, que Deus, quando nos salvou, quando Ele nos chama, quando Ele nos salva, quando Ele nos escolhe, Ele nos dá responsabilidades. E Ele vai abençoando o seu povo segundo as Escrituras, e à medida que você vai cuidando daquilo que Ele vai confiando a você, Ele pode confiar mais ou menos. É isso que a Bíblia diz. Que quando você é fiel naquilo que Ele coloca nas suas mãos, que Ele tende a colocar mais para que você cuide. Para que você cuide da sua casa, da sua família, para que você possa estender isso ainda para outras casas, outras famílias. Esse é o desejo de Deus, que eu e você venhamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, quando nós olhamos para o que nós temos e entendemos que somos mordomos, de fato não nos pertence.
Um dia vamos partir, independente de quanto você tiver financeiramente, nós estamos falando aqui, na sua conta bancária, vai ficar. Se você desfrutou com a sua esposa, com os seus filhos, se você aproveitou do suor do seu trabalho, aquilo que o Senhor confiou a você, glória a Deus. Se você não desfrutou, vai ficar aí. Talvez alguém desfrute. Talvez se você for jovem, sua esposa desfrute o outro. Talvez é duro, mas é a realidade. Talvez se você, esposa, é jovem e não desfrutou do seu marido, você morre e não desfrute do outro. Porque aí vem outro que não construiu nada, eu vou aproveitar que a conta está cheia aqui, né? Então, muitos, por falta de desenvolver uma maturidade, de priorizar a família, não conseguir uma perspectiva bíblica, olhar para a família, cuidar da família, e saber que aquilo que o Senhor nos confia é para que nós venhamos desfrutar primeiro da casa, com a família, ter uma vida próspera, uma vida confortável, uma vida abençoada. Nós passamos pela vida como aquele rato que corre lá naquela rotinha que não sai do lugar, sabe? Tem muita gente assim, trabalha, e aí vai no trabalho, passa anos, e ele não consegue ter uma perspectiva fora daquela realidade. Então ele trabalha, só alguns trabalham, guarda. É comum ouvir, nossa, meu marido é muito devagar, né? Ele guarda tudo, ele trabalha, não pode gastar nada. E para ele, a segurança é o dinheiro está guardado. Não seja importante, a gente vai ver que esse dinheiro guardado é importante, mas ele tem que ser guardado para uma importância que seja importante para a família, não só pela cabeça do marido, pela cultura familiar que ele trouxe da sua casa, ou a esposa, a cultura familiar que ela trouxe da sua casa, que ela quer gastar e consumir. Então, durante o decorrer dessas duas aulas, a gente vai falar de forma detalhada um pouquinho sobre esses dois temas. Olha, segundo um dado do IBGE recente, 57% dos divórcios no Brasil acontecem, não tem como cravar, né? São estatísticas baseadas em pesquisas, mas 57% dos divórcios que têm ocorrido tem relação ao financeiro. Começa com a área financeira. Então, a área financeira é extremamente importante. Quando ela não é bem ajustada e equilibrada, ela leva sim pessoas ao divórcio. Pesquisas mostram que 66% dos casais não conversam sobre dinheiro. Gente, é mais da metade dos casais não conversam sobre dinheiro. Não sabe, a esposa não sabe a realidade do lar financeiro. Não sabe as dívidas, o tamanho da dívida, não sabe lá que paga uma parcela no mês, mas não tem noção do tamanho da dívida, que é o quantos anos vão demorar ou ser necessários para que essa dívida seja paga. 48% dos casais declaram que brigam por conta do dinheiro. Mais de dado alarmante, quase metade dos casais brigam, discutem por conta do dinheiro. Aqui uma observação, né? Se você já discutiu sobre o dinheiro, sobre essa área financeira, não se preocupe, isso é normal, isso é natural. Mas quando essas brigas são recorrentes, aqui o dado traz a atenção para essas brigas que são recorrentes. Imagina você toda semana brigando com o seu cônjuge por causa da área financeira. Isso desgasta muito uma relação. E esse é um dado que a gente tem que levar em consideração para que a gente consiga caminhar aí para ter ferramentas, né, dentro de casa, práticas, para que nós possamos implementar dentro do nosso lar um alinhamento financeiro, um planejamento financeiro que vai nos ajudar a realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos enquanto família, tá bom? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. O primeiro verso bíblico que eu queria compartilhar com vocês, Provérbios 21, 5. Eu sei que ficou um pouquinho pequeno, eu tentei deixar o maior possível, mas nem sempre é possível que no fundo talvez leia, mas eu vou ler tudo que está escrito aí. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todos os que são precipitados só chegam à pobreza. Gosto sempre de destacar que quem falou essas palavras aqui foi Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu na Terra. Então ele tinha propriedade, e isso que ele escreveu aqui, deixou registrado para nós na sabedoria milenar de Provérbios, se prova verdadeira nos nossos dias. Acontece na vida de muitas pessoas que a gente tem tido a oportunidade de conversar e se relacionar. Os planos do diligente, aquele que planeja com diligência, o conduzem à abundância.
mas todos que são precipitados, aqueles que fazem as coisas sem pensar, que levam a vida sem prestar atenção no que está acontecendo, normalmente são levados à pobreza. Tá bom? Significado de dirigente. Ser dirigente significa ser cuidadoso, estar atento aos detalhes, ser persistente. Tá bom? Aplicação para o nosso casamento. Quando um casal planeja junto as suas finanças, ele está dando prova, ele está demonstrando que ele está sendo dirigente. E quando a gente começa a cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem para nós trazemos sobre nós benefício, porque há uma promessa na Bíblia que Deus ele cumpre a palavra dele. Então eis aqui a palavra de Deus dizendo para nós que os planos do dirigente, daquele que planeja com diligência, tende a prosperar. Isso significa que é minha e sua responsabilidade ser dirigente nas nossas escolhas, nas nossas decisões dentro do nosso lar. E eu gosto de falar sobre responsabilidade porque às vezes, principalmente nos dias que a gente tem vivido, a gente tem visto, vivenciado, conversando com pessoas, atendendo casais, que essa questão da responsabilidade ela tem ficado um pouco de lado. Hoje em dia, quando as coisas não dão certo, um planejamento, uma casa, um marketing, a gente está falando, olha, um casal que planeja junto é dirigente. Quando isso é negligenciado, hoje é comum um ficar jogando para o outro a culpa do outro. A culpa é dela que gasta demais, não, a culpa é dele que é assim. Enfim, é comum ouvir nessas conversas de casal, eles, quando você atende alguém, quando eles estão juntos, eles vão se atacando até certo limite, mas quando você fala só, dá licença, eu quero conversar só com ele agora, dá licença, eu quero conversar só com ela, aí você vai ver o tamanho da profundidade, do distanciamento e das acusações que acontecem, porque fica evidente que na maioria das vezes um pensa que é culpa do outro, e o outro pensa que é culpa do outro, e assim vai, e as coisas não andam. Então eu gosto de falar, de trazer para nós aqui. E agora eu falo um pouquinho diretamente aos homens, desse período que a gente está vivendo, com toda essa onda do feminismo, daquilo que as redes sociais têm trazido. Tem muitos homens esquecendo do seu papel de homem dentro de casa, quando o assunto é responsabilidade, assumir a responsabilidade pela sua casa. Eu não estou dizendo que só os homens são responsáveis, mas eu quero deixar claro que é responsabilidade do homem a condução financeira de uma casa. É isso que a Bíblia traz para nós ao longo da história dos direitos, independente do que você lê hoje. Mas os direitos são iguais, sim, a esposa ela é uma auxiliadora. Mas quando a gente olha para a Bíblia, os inúmeros exemplos que a gente vê, eu falei sobre isso no Congresso de Casais, no profissional, que a gente teve ali só com os homens. Quando a gente olha para Hebreus 11:7, a gente vê que Noé, pela sua postura e pela sua fé, construiu uma arca e salvou toda a sua família. A gente começa a entender que a responsabilidade foi de quem? De Noé. Deus olhou para quem? Para Noé. Deus não fala, a Bíblia não fala que Deus olhou para a mulher de Noé, para os filhos de Noé. Mas pela fé de Noé, Noé construiu a arca sozinho? Não construiu sozinho. Ele não fez aquele projeto todo, não. A sua auxiliadora, sua esposa, provavelmente o incentivou, o ajudou de certa forma, com toda certeza. E os filhos também tiveram sua responsabilidade e ajudaram Noé. Mas a Bíblia é clara quando ela diz para nós que Deus olhou e viu a fé de Noé. E ela tem claro para a gente que Noé, pela sua fé, recebeu de Deus algo que os outros não receberam, e Noé construiu uma arca para a salvação da sua família. Isso quer dizer, homens, para nós que a condução em segurança da salvação da nossa família passa por nós, por mim e por você. Volto a dizer, destacar aqui, não estou dizendo que o nosso cônjuge não seja corresponsável conosco, mas eu estou dizendo que quando nós encaramos isso como homens de Deus, que somos o cabeça da nossa casa, aquele que vai puxar à frente a casa e vamos fazer por onde a coisa acontecer, nós temos uma perspectiva de Deus, um olhar diferente e um favor diferente de Deus na nossa vida. Deus gosta daqueles que assumem responsabilidades. A gente viu que foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Davi. Deus escolhe pessoas e quando essas pessoas assumem as suas responsabilidades, elas recebem o favor de Deus de forma diferente.
E eu gostaria de frisar isso de forma muito clara e direta, porque isso tem se perdido nos nossos dias. Quando a gente olha, tem uns maridos aí que não estão colaborando muito com a esposa. De fato, tem, sabe, dado um passo muito atrás, quando o assunto é ser o sacerdote do seu lar, ser o sacerdote da sua casa. Isso vai incluir principalmente a área espiritual, mas também financeira. Ela é puxada, ela é levada adiante por homens de Deus, servos do Senhor. E a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que Noé, ele conseguiu fazer isso porque ele andava com Deus. Então quer dizer que eu e você, homens, precisamos andar com Deus para que nós possamos conduzir a nossa família conosco. Para que essa mulher te respeite. Eu já vi muitas esposas desrespeitarem o marido, mas um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, guiado e conduzido por Deus, ele tem mais propriedade para conduzir o seu lar. A sua esposa, quando olha para ele e vê que ele está espiritualmente cumprindo suas responsabilidades, há um respeito diferente, meus queridos. Isso é inegável para nós. Mas quando esse relacionamento com Deus, essa caminhada com Deus, ela é negligenciada, o casal, a casa começa a sofrer algumas desconfigurações. Volto a dizer aqui não que o homem tenha que assumir o papel de fazer a administração financeira de casa sozinho, porque há mulheres que têm mais facilidade para isso, para fazer a conta, para fazer o controle, para ajudar nessa condução, e está tudo bem. A minoria acontece, não é a maioria, tá? Mas alguns casais funcionam bem assim. Mas o homem nunca pode esquecer que é responsabilidade dele a condução da sua família em todas as áreas, principalmente na área financeira. Porque amanhã, depois, se um lar sucumbir, fracassar, você não vai dizer, mas fracassou porque a mulher não tinha conseguido trabalhar, não. Coloca tudo na conta do homem, querendo a gente não. Você viu lá, fracasso, perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu o carro, o homem mole, né? Não conseguiu fazer e tal. A conta sempre chega do homem, sempre vem para nós. Então, aqui de forma muito clara, a gente tem que deixar todo mundo tenta atender e saber que a nossa esposa, ela é sim a nossa auxiliadora, alguém colocado por Deus para caminhar do nosso lado, mas é minha e sua responsabilidade a condução do nosso lar, fazer por onde os nossos planos sejam alcançados, nossos objetivos sejam alcançados. Nós temos a responsabilidade de encabeçar isso e de levar isso adiante dentro da nossa casa. Continuando aqui para que eu possa mudar o slide, em um contexto de relacionamento, esse provérbio sugere que casais que planejam e trabalham juntos com prudência em suas finanças provavelmente experimentarão mais segurança e prosperidade, enquanto aqueles que agem impulsivamente ou sem coordenação podem enfrentar e normalmente enfrentam mais dificuldades financeiras. Tá bom? Aqui uns dados que eu coloquei para ficar fácil de visualizar. Depois isso aqui vai ser disponibilizado no grupo da sala para vocês leiam, se necessário, tá bom? Que é a realidade não dos casais cristãos, mas pesquisas de casais brasileiros aqui. Tá bom? O que dizem as pesquisas? 48% dos casais brigam por causa de dinheiro, que eu tinha mencionado aqui na introdução. 60% dos casais fazem controle mensal de suas finanças, ou seja, ou pelo menos o marido ou a esposa consegue ter um controle, mesmo que mínimo, saber o que está acontecendo na área financeira, mas nem sempre isso é compartilhado, porque um outro dado muito alarmante aqui é que 45% dos entrevistados não sabem quanto o parceiro ou a parceira ganha. Então, veja que o dado mesmo dos 60% que fazem o controle das finanças, como esse controle vai ser eficiente se metade deles não sabem sequer quanto o parceiro ganha? E quando a gente se casa, a gente se torna uma funcionária, para que a gente consiga caminhar de forma mais objetiva, conquistando mais aquilo que Deus tem para nós. Seria muito importante que nós olhássemos para a área financeira do lar como uma só, independente de quanto o marido ganha e de quanto a esposa ganha. Então seria muito importante e prudente que esse dado não fosse coberto. Não, os não sabem nem como tem acesso à conta.
Tem esposa que não tem acesso a como o marido não sabe quanto tem lá. Né? Ele guarda o segredo, 7 chaves, né? Ele não compartilha isso. E se ela pergunta, ele não fala. E às vezes o contrário hoje também tem acontecido. Esposas que são dependentes financeiramente, de trabalho, que ganham às vezes mais do que o marido. Mesma coisa na minha conta, ele tem que saber da minha conta. Então, quando a gente não consegue quebrar esse tabu, derrubar essa barreira do meu e do seu, a casa perde. Porque nós, quando olhamos para a Bíblia, vamos entender que nós somos uma só carne. Nós nos tornamos uma unidade. Não são mais os meus objetivos, são os objetivos da minha casa. Não são mais os meus planos, são os planos da minha família. Que importa o meu, da minha esposa e dos meus filhos. Então não tem como pensar separado. Imagina você achando que lá, quais são os planos da esposa? Viajar, ela ama viajar. Então ela trabalha, ela se planeja para viajar. Quais são os planos do marido? Sair do aluguel. Agora, se um pensa em viajar, o outro pensa em sair do aluguel, vai dar certo, a conta não vai fechar nunca. Brigas, discórdia, e não vai dar certo. Por quê? Porque os planos do casal devem ser alinhados de acordo com o momento da vida. É complexo e delicado, queridos, porque não há nessa área financeira uma receita de bolo. Nós temos aqui pelo menos uns quase 50 casais aqui dentro. Cada um de nós vive um estágio de vida diferente. Alguns são recém-casados, outros têm entre os 10 primeiros anos de casado, outros já têm mais de 30 já. Uns estão se planejando para ter filhos, outros já estão cuidando dos netos. Então não existe uma receita que, olha, vamos fazer assim que vai dar certo para todo mundo. Não tem como. Então cada casa, cada lar traz consigo sua complexidade, é caso a caso. Porque cada lar vive um objetivo, cada lar vive um momento financeiro, cada lar está desfrutando de um momento da vida único. E aquilo que talvez um casal que hoje está cuidando dos netos bem estabilizado, pudesse passar para esse casal recém-casado, olha, faça. Porque esse casal começou há 30 anos atrás, 30 anos atrás era outro mundo, o mercado de trabalho era outro, as complexidades eram outras. Né? Era comum antigamente você ver alguém, né? Tem muitos pais, avós aqui, que fizeram carreira em empresa só, lembra? Trabalhou na Singer, trabalhou na Mercedes, trabalhou na Rocha, trabalhou em alguma companhia, na FEPAS, no avô, por exemplo, a vida inteira. Então não oscilou, nunca foi mandado embora, foi aquilo ali. Vivia muito simples, ganhava um salário, mas conseguia cuidar dos filhos. E foi um aposentado que criou 7 filhos e trabalha na FEPAS a vida inteira. Não ficou desempregado, viveu, então talvez aquilo que ele viveu, alguma coisa ele consiga me ajudar. É claro que os mais experientes conseguem nos ajudar. Mas estou dizendo para você que nós não podemos desanimar, porque é complexo, não é simples. Se a gente desse a oportunidade para vocês falarem, cada um traria um caso e traria uma complexidade, que a gente teria que quebrar a cabeça para conseguir isso, tem que fazer isso, aquilo e o outro, isso não serve para o outro. É um outro objetivo, é um outro momento da vida, tá? Uma transição de profissão, e por aí vai. Então a gente precisa entender que a construção de um lar é complexa. A área financeira é porque depende de vários fatores. E o principal desses fatores é você e sua esposa, que tem que estar alinhado, que tem que estar bem ajustado para que os objetivos dessa casa consigam ser alcançados sem mais dificuldades. Situações que destroem o planejamento, o alinhamento, aqui, isso aqui é importante a gente usar nessa aula introdutória, porque é algo que faz muita diferença na nossa vida aí, que a gente vê, né? Tem muito mais do que isso, mas a gente tem 4, pelo menos, que atrapalha bastante a gente, tá? Primeiro deles, seu dinheiro. Isso atrapalha muito. É o individualismo financeiro, onde cada um cuida apenas do que é seu. Esse individualismo não leva longe. Por mais que você tenha um conforto, não, isso é meu, volta a dizer na última aula que a gente brincou aqui, que eu falei sobre isso, né? Tem marido que empresta dinheiro para a esposa, ou vice-versa. E aí a gente falou, quando eu falei isso aqui, a irmã falou, não, eu conheço um que empresta e cobra juros. Rapaz, esse nível eu não conhecia não, dos juros. Mas acontece dentro das melhores famílias. De alto, porque complexidade assim tem que ser um patamar alto. Então a gente que tem condições, boas condições, que vai emprestar para a esposa com juros que a
melhor que o agiota, vamos dizer assim, né? Pelo menos, teoricamente, se não pagar, o marido não vai matar, vai bater, o agiota é perigoso. Mas enfim, a gente brinca para descontar aí, mas é sério, tá? Essa questão do meu dinheiro, do seu dinheiro não ajuda, tá? Não é recomendado. Eu sei que alguns casais têm amigos que no começo do casamento foi assim, casaram e por achar que seria melhor, olha, como os dois trabalhavam, não tinham filhos, ó, eu pago essa conta, essa conta, essa conta, tá bom, eu pago essa conta, essa conta, essa conta. E dividiram assim e levaram por muitos anos. Mas é melhor, a recomendação que eu vejo mais eficiente pela minha experiência é que, independente do tamanho das finanças, sabe? Mas se um ganha um, o outro ganha dois, a família ganha 3 pontos. Nós temos 3, quanto tem de gasto? 3, então está fechando aqui no limite. Mas é assim que a família deve funcionar. Não dá para o marido ganhar 2, a esposa ganhar 1, ou vice-versa, por exemplo, e ter um de conta, o marido não sobrou $1 milhão para ele, a esposa sobrou nada. Ela vai se desgastar, vai ter um cabeleireiro, não vai ter condição, e aí imagina um marido emprestado, um dinheiro que seria para ser da casa. Então a gente traz, já é complexo, você traz uma complexidade para dentro da sua casa que aí não tem gestor financeiro, conselheiro, pastor que vai ajudar a se resolver, porque aí é pessoal, é do casal. Então, a maneira mais facilitada que eu entendo é que é nosso. Quando ganhamos 10 mil, 5 mil, 50 mil, é isso que a casa ganha. E aí vamos realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos, cuidar da nossa família com base naquilo que nós ganhamos. Porque durante a caminhada, queridos, nós vemos que o desemprego aparece, a transição profissional aparece, a crise no mundo aparece, a dificuldade de se manter um negócio, a questão empresária, acompanho muitos aqui na igreja, aparece, então é difícil. E quando há divisão dentro de casa, pior ainda, porque já não é fácil. Então é importante para nós entender que esse meu dinheiro, seu dinheiro, não deve existir dentro dos nossos lares. Falta de orçamento familiar também atrapalha muito. Se você quase nunca consegue realizar os seus objetivos financeiros, provavelmente você não segue um orçamento familiar, ou seja, aquilo que você ganha, você gasta. Viver sem um orçamento financeiro dentro de casa, eu gosto desse exemplo, é como você navegar no mar sem uma bússola. É a mesma coisa. Quando você está perto da costa ainda, você consegue se direcionar, saber que a costa está aqui, tem terra aqui. Mas quando você se afasta, se o barco girou, você está sem bússola, você não faz ideia de que direção você está andando. E assim acontece na vida financeira daqueles que não têm um orçamento. Não sabem quanto ganham, não sabem quanto gastam, não sabem quanto tem de patrimônio, quanto tem de dívida, não fazem ideia. Tem gente que não faz ideia do que está acontecendo, só vai vivendo. Esse perfil de pessoa normalmente vai enfrentar dificuldade financeira da vida, na vida, muita dificuldade financeira, porque quando, talvez hoje está tudo bem, vai levando. A primeira crise que acontecer, eu lembro de ter acompanhado na pandemia muitos casais que perderam, aquele que trabalhava dentro de casa, aquele que trazia o sustento, perderam, os dois trabalhavam, teve tanto caso, tem exemplo de todo jeito, que passaram por dificuldades terríveis, além da perda da pessoa, que já é uma perda irreparável, um emocional abalado, aí vem uma avalanche. Ele não sabia como estava o financeiro, ele não tinha sequer condição de enterrar, ele faleceu de forma repentina, não tinha um plano funerário, tirar as outras coisas. E eu vi muita gente passar por isso. Pagava aluguel, mas o dinheiro agora já não dava para pagar o aluguel. E foram pessoas que às vezes levaram uma vida 5 anos, sem se preocupar que um dia algo pudesse acontecer. Deus nos chama a sermos, volta lá, Salomão escreveu, casal prudente, que planeja com diligência. O casal que planeja com diligência, ele consegue enxergar alguns cenários que podem acontecer. Porque quando eles acontecem, se nós não estamos preparados, se só na nossa casa, é a sua esposa, os seus filhos, o seu esposo e vice-versa. Então, nossa responsabilidade de falta de orçamento familiar causa problemas seríssimos na nossa relação. Um outro problema comum que afeta muita gente é gastar 100% do que ganha, independente do tamanho da renda, tá, gente? Se é R$2.000, 5, 10, 100 mil reais, pode parecer um baita salário, um baita renda. Se você gasta 100%,
Às vezes o que ganha 5, gasta 4 e consegue poupar 1, vive muito melhor do que o que ganha 20, gasta 20, 22. Ah, é impossível. É possível. Tem um caso, exemplo, dentro da minha casa, da minha família, de tio que sempre trabalhou, a esposa nunca trabalhou, o tio sempre trabalhou em 2 empregos. Emprego simples, trabalha de segurança, trabalha até hoje, mas ele fazia 2 turnos, trabalhava de dia, de noite, uma loucura. E ele conseguiu manter a sua casa, até se aposentar, uma renda reduzida. A esposa sempre ficou em casa, cuidando dos filhos, morava em uma casa simples, nunca tiveram carro, do jeito que eles se entenderam para viveram bem, cuidaram dos filhos, educaram os filhos. E hoje ele tem uma aposentadoria que faz com que possibilita que eles consigam viver como eles planejaram viver. E está tudo bem, os filhos estão lá, saíram de casa e está bem. E eu tenho dentro da minha família que ganhava 5 vezes mais, que não se planejou ganhar abraçado, hoje está aposentado, aposentadoria mínima, não consegue, obviamente, não ganhar mais, bancar o que eles tinham antes, hoje vivem de forma terrível. Não consegue pagar as contas, vem sempre no vermelho, pedindo empréstimo, se endividado, porque não consegue comprar o que tinha. Então, independente do tamanho da renda, nós precisamos entender que não podemos gastar 100% do que a gente ganha, tá bom? E maus hábitos financeiros. Maus hábitos financeiros também prejudicam e muito as famílias. Nós criamos hábitos, depois os hábitos nos criam. Muitos problemas financeiros são resultados de maus hábitos. Aquele hábito de gastar demais, de gastar cartão de crédito para comprar algo que você não precisa com dinheiro que você não tem. Mau hábito. Eu já fiz isso muitas vezes, mas lá na minha juventude, minha esposa está aqui, ela testemunha disso. A gente chegou já a quebrar o cartão, rasgar o cartão de crédito, porque tinha, usava, não tinha, não usava. A gente precisou fazer isso dentro de casa. Por quê? Porque tem dinheiro, não tem. Puxa vida, tem cartão, tem crédito. Mas o crédito é um dinheiro que você não tem. E se você não tem o dinheiro para pagar hoje, no mês que vem você acha que vai ter? Vai ter. Se você não se planejar, é fácil que vai ter. Aí você vai lá e passa o cartão de crédito. Eu gosto dessa frase que eu coloquei aqui, não sei se dá para todos aí, acho que dá. Tudo o que você compra e não está precisando, por mais barato que seja, é caro. O que isso quer dizer? Pode custar R$2.000. Mas pastor, está por 1.000 agora, está em promoção, R$1.000. Mas você está precisando disso agora? Não, está barato. Era 2, está por 1. Você vai lá e compra. Caro. Está caro. Comprou algo que você não estava precisando. Então tudo que você não está precisando para agora, você poderia viver sempre para economizar, para poupar. Porque a gente vai entender esse quadrinho aqui antes da gente finalizar, que é muito importante para nós. A gente vai ver que tudo que você precisa e compra e não está precisando é caro. Porque aí você vai gastar um dinheiro que você podia economizar. Quando não poupar para uma emergência, quando você consegue mudar a mente um pouquinho, você já vai investir. Pode ser R$100, R$50, você já investiu. Você vê que vai ter um jurinho lá. E começa assim. E depois vem mais um, você vai crescendo. Então é fundamental entender isso. Olha aí um exemplo que a gente tem. Da mesma renda, R$4.500. Eu não sei se dá para todos bem, mas eu disse que eu vou utilizar para vocês, tá bom? Salário base aqui de 3 casais, R$4.500. A mesma renda para todos, tá bom? O que acontece com o primeiro casal? É o casal gastador, ganha R$4.500, gasta 5, ou seja, casal endividado, vai estar endividado sempre, nunca vai ter dinheiro para nada, na emergência vai passar necessidade, vai ter que pedir emprestado, vai ter que pagar juros caros de cheque especial, de cartão de crédito, parcelado. Já parcelou fatura de cartão de crédito? Você vê? Dá um livro para você ver o conhecimento. Maior juros do mundo. E tem muita gente que cai nisso, porque vai gastando e não consegue. Então é o perfil gastador. O outro, o poupador, ele com os mesmos R$4.500, ele faz ali uma administração conjugal familiar, onde ele consegue economizar R$500. Ele poupa. E aí existe outro nível de casal, que é o casal investidor, que eles, com os mesmos R$4.500, ele consegue poupar e apertar daquilo ali, a salvar os mesmos R$500, só que no decorrer de 5 anos com esse investimento investido, olha na última fileira, em 5 anos, um vai estar negativo, porque eles gastaram tudo que tinha,
O outro teria 33 mil reais, conseguia guardar 500, e o que pegar os 500 e investia vai ter 99 mil reais. Então, queridos, parece pouco, mas quando você poupa e investe, você colhe os frutos lá na frente. Na emergência, você está preparado, quebrou o carro, veio desemprego, você vai ter meios, condições por onde passar por aquela situação sem se prejudicar, sem fazer loucura, sem se estrupiar inteiro, vamos dizer assim. É possível fazer isso, independente do tamanho da renda. Precisa de disciplina, de diligência, e o casal esteja alinhado com seus objetivos, com seus planos. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Para deixar como forma introdutória para a gente, da nossa próxima aula, por que o planejamento ele é fundamental para nós aqui? 9 razões, pelo menos, que o planejamento traz benefícios para a nossa relação. Porque ele traz fortalecimento do casal, a parceria fica mais sólida quando o casal planeja junto financeiramente, traz responsabilidades conjuntas, tanto para o marido quanto para a esposa, traz o apoio mútuo, ou seja, nós como casa temos um objetivo comum e nós vamos fazer de tudo como casa, como casal, como unidade para alcançar esses objetivos. Ajuda na prevenção, evita surpresas desagradáveis. Você não vai ser pego de surpresa. Quando acontecer alguma coisa, você vai ter para onde correr. Você será preparado para as emergências que podem acontecer e acontecem nas melhores famílias. Tá bom? O dia mau, o dia da dificuldade vem para todo mundo e nós não estamos fizemos a esse dia. Ele reduz o estresse. Isso aqui é fundamental. Ter tranquilidade para trabalhar, para se relacionar dentro de casa. Quando as finanças estão equilibradas, isso é mais fácil. Quando você tem um dinheiro, você tem uma reserva de emergência, você sabe que você tem um dinheiro guardado, psicologicamente, mesmo sem pensar, inconscientemente, você fica mais tranquilo. Você anda por aí respirando tranquilo. Quando você sabe que vai chegando o dia 20 e você não tem mais dinheiro para chegar até o dia 30, é desesperador. Eu falo que eu já passei por isso. Acredito que muitos aqui já passaram. Dá desespero, não é você pensando, não, já, por mais aquilo que eu seja, não vou pensar sobre isso. Não tem como, nós somos afetados emocionalmente. E esse ser afetado emocionalmente já afeta a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa casa, a dinâmica toda é afetada. Então é muito importante porque ele previne tudo isso. E ele traz aí no planejamento direcionamento. Nós vamos ter prioridades claras, metas que vão ser alcançáveis e valores comuns, como eu disse. Talvez o meu valor da minha esposa hoje não tenha nada a ver com os valores que você tem para a sua casa, para esse momento de vida. Então é importante que cada um de nós possamos assumir nossa responsabilidade de entender que nós precisamos construir o nosso lar financeiro de forma saudável, de forma alinhada com o nosso cônjuge. Com os filhos vão crescendo, nós vamos trazendo os filhos para essa mesma dinâmica. Ah, por que tu vai viajar? Porque estamos economizando por outro objetivo. Ah, por que não vamos comer fora hoje? Meus filhos na época acostumaram assim, como a gente vai comer? Então, quando vai comer, já a criança não quer comer. Porque foi 2 vezes seguidas, eu vou em casa. Não vai sair, pai? Sair, pai, não vai sair sem dinheiro, não. Professor não tem? Não, hoje não tem dinheiro, não. Vamos comer em casa. Porque não dá para sair todo mundo, a gente vem bastante as frutas, vem de quinta, vem de manhã, vem de calor hoje. Se cada um você viesse sair para comer, não tem. Renda é coisa, irmãos. Então a gente precisa ter isso claro para a gente passar para a nossa casa. Quando o casal está alinhado, não tem estresse. Não vai precisar falar isso. Quando o casal está alinhado, não precisa explicar para a esposa porque não vai sair para comer. Ela sabe. O marido sabe. Ah, por que essas férias a gente não vai viajar para algum lugar? Ela sabe, ele sabe que está alinhado no planejamento, está tudo aqui. E você tem todos esses benefícios. Você evita a conversa, evita desgaste. Óbvio que você pode rever. Nossa, vai ficar muito cansado. Será que não vai dar para ir para muito longe? Mas será que não dá para passar 2 dias no hotel aqui, pertinho, só para respirar? E ver se a gente coloca as crianças na monitoria para a gente ter 2 dias de paz? Vamos fazer? Isso dá. Dá para viajar de avião, mas de carro dá. Legal, o casal está alinhado. Isso faz parte da nossa responsabilidade para que a nossa casa possa viver bem e tranquilo. Amém, meus filhos? Enfim, 10 horas, eu quero orar para vocês e dizer que a gente continua. Para a próxima aula, a gente vai ver que eu nem vi, tá? Para a imagem.
O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe. E tem que ser equipe em casa. A área financeira é uma equipe. Marido, esposa, para aqueles que têm filhos. Nós somos uma equipe. E o segredo do sucesso dessa equipe está no trabalho que a gente vai desenvolver lá dentro de casa, assumindo as nossas responsabilidades e trabalhando em conjunto para que a gente consiga avançar e prosperar. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por vocês. Querido Deus e Senhor, eu te dou graças, Pai, nessa manhã. Obrigado por esses irmãos que o Senhor trouxe nesse lugar, aqueles que estão vendo essa mensagem, que algum dia verão. Que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, na nossa vida. Tratamos de um tema muito delicado, muito sensível dentro de muita casa, que muitas vezes não está bem financeiramente, que a saúde financeira da casa tem padecido por anos, às vezes, minando a família, roubando a paz, a alegria, atrapalhando o sono. Mas nós servimos um Deus fiel, Pai. Eu acredito que o Senhor é aquele que pode fazer milagres. E nessa manhã, no nosso meio, o Senhor venha fazer milagres. Aquilo que levantamos aqui e ouvimos, que traz para nós um pouco da realidade da nossa vida financeira, que o Senhor venha fazer com que isso venha ficar marcado na nossa memória. Venha nos levar para participar da próxima aula e ver como, de forma prática e objetiva, nós podemos desenvolver esse planejamento, essa estruturação da nossa casa, da nossa família, para que a gente venha viver um tempo de paz e prosperidade. Que venhamos desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Como mordomos, nos dê sabedoria para cuidarmos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E quando nos mostrarmos fiéis, cumpra a sua palavra, Senhor, multiplicando os recursos das nossas mãos, para que nós possamos abençoar a nossa casa, mas também ser bênção na vida de outras pessoas, ajudando o próximo, contribuindo, tanto com o nosso conhecimento, mas por que não também com os nossos recursos financeiros. Peço a sua bênção e a sua prosperidade sobre cada lar e cada família nessa manhã, nesse lugar, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, você quer falar? Fala, tá? E a Cláudia, né? A Cláudia não está muito bem, né, Jean? É isso, né? Pai do Senhor a todos, bom dia. Minha esposa ela está em casa, né, se recuperando de uma pneumonia do pulmão direito. Né? É enfermeira, agora com aquelas coisas que são, né? Casa de ferreiro, espelho de pó, como fala nos antigos. E para um negócio que Jesus já está se recuperando, uma oração com medicamento, com antibiótico, mas está se recuperando bem. E também peço orações para os irmãos que quarta-feira agora vão estar sendo internados na Gramácia de São Paulo. Para quinta eu vou fazer uma cirurgia, né? E do meu nariz eu rompo muito demais a conta, eu corto demais. Está de divórcio também, irmão. Está de divórcio também, né? A esposa do sempre não me quase, não, está difícil. Então, para um negócio que eu tenho os médicos para cuidar da gente, né? E na quinta eu faço a cirurgia, na sexta eu volto com 15 dias afastado aí, por enquanto, tá bom? E peço oração por ela também, por minha esposa, vai estar se recuperando bem. Daqui a pouco eu estou indo embora para o projeto. A gente vai olhar para ela, só com um pedido urgente aqui. Alguém aqui é dono de um Celta preto? Celta preto, deixe ser 514. Alguém da sala, Celta preto? Não? Não, ele escreveu. Imagina. Então, o que você vai chamar de jogar? Na próxima aula, a gente vai então falar como a gente consegue fazer isso de forma prática. Né? Foi uma introdução, né? Você falar mais. E eu vou abrir para perguntas também. Tá? Então, se tem alguma pergunta relacionada a esse assunto que você tenha, eu me proponho a responder na próxima aula, como eu preciso falar menos, né? De forma prática, como a gente consegue implementar um planejamento familiar dentro de casa, você também vai poder perguntar. Deus abençoe. Bom, meus irmãos, se falar da responsabilidade de orgulho dos homens, eu quase sei. Meus irmãos, vamos lá, tem cidades aqui? Eu vi várias carinhas novas aqui. Deus abençoe. Casal, seja bem-vindo. E as próximas aulas, sim, com a gente. Senhor, nós somos gratos por esse dia, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos nessa sala. Senhor, obrigado pela vida do Jean, oramos pela vida dele, que o Senhor abençoe essa cirurgia, que tudo corra bem, Senhor. Coloca as mãos
nós ungimos com o poder do Espírito Santo, que o Senhor faça algo na vida dele, poderoso, Senhor, que ele saia dessa sala de cirurgia recuperado, transformado, mudado, Senhor, para que a vida do trabalho dele seja outra, Senhor. Cuida da saúde dele, cuida da Glaucia, dessa enfermidade que o Senhor já tem cuidado, mas que haja uma recuperação sadia, transformadora, renovadora, e que ela saia também essa semana, Senhor, curada, em nome de Jesus. Amém, Senhor, Senhor.